É a típica vitória que dá a confiança e a tranquilidade para o torcedor de que o trabalho do Tite começa a surtir efeito. Então, acho que foi o pacote completo. O Gerson jogou muito, a Arrascaeta, que voltou a ser titular, também muito participativo, e o Cebolinha, obviamente, fazendo a diferença. O fato é que foram 2 jogos, tanto o jogo contra o Corinthians quanto esse na Libertadores. O Flamengo jogou bem e convenceu seu torcedor. Flamengo 4, Bolívar, líder do grupo 0, fora a ameaça. Agora pode falar o talismã da nação. Torcedor do Flamengo, bora dar uma olhada aqui da repercussão da goleada do Flamengo ontem contra o Bolívar, 4-0, fora o baile. Flamengo jogou demais, passou por cima, passou o carro. Vamos ver aqui a mídia falando, elogiando o Mengão. Ontem foi uma partidaça, jogaço do Flamengo no Maracanã. Créditos do vídeo aqui na descrição, ESPN Brasil, um trecho do Jogo Aberto, pessoal falando sobre o Flamengo. Deixa aquele like para fortalecer o trabalho, mas agora, bora pro vídeo, galera. Vamos ouvir o Tite primeiro. Um fã do Adenor Leonardo Bastos. Vamos ouvir o Tite primeiro. Tite, que é o que interessa. O não, pipoca não. Tite falando, vamos lá. Eu vou contextualizar assim em cima de nomes. Olha o campeonato, ele traz aí, nós ficamos sem a Arrascaeta voltando hoje, nós ficamos sem o Cebola, agora nós estamos sem o BH. Me ajudem. Gabi, Eric, tu vê a importância, recuperamos o Alan. Então tu vê, sabe o quanto às vezes essas composições elas são importantes, tu deixar o atleta na sua melhor condição. A retomada ela é consistente nos 2 jogos, porém parcial e deva continuar crescendo. Eu quero saber... Chegou a hora. 4-0 fora a ameaça, só para começar. Fora o show. Fala de novo. Flamengo 4, Bolívar, líder do grupo 0, fora a ameaça. Agora pode falar o talismã da nação. Esse talismã. O que é acabou? Ontem nem querer mudar o rumo, não. Como talismã da nação, fã de esporte, Bubu, esquece. Tava todo mundo não ligue porque os outros falam de você. A derrota no Maracanã. Você é o talismã da nação e acabou. Te assustou essa goleada? Não, 4-0, mas eu só me assusto com os boletos que chegam, né? Mas assim, é o seguinte, primeiro assim, eu tava junto aqui com o Prats, contando nos dedos da mão os nomes citados. O BH, o Eric, o Gabi, o Eric, quem que é? O Cebola, não é Cebola. Você não gosta, você é o diretor de comunicação Você falando e o Flamengo fazendo gol lá, continua aí, pode ir, vai lá, continua aí. Só já não sei quem, gol, uma grande atuação, tal. o Gerson pela direita, ali foi uma coisa que deu certo, o Gerson estava sendo uma espécie de problema, entre aspas, né, desde a volta dele, no meio campo ali, dando lentidão, tal, tirando a dinâmica do time. 2 jogos seguidos muito bons do Gerson. Muito bons num outro posicionamento, né? Então, o Tite voltou a achar uma equipe... Expertise do técnico, né? É isso. Só que é o seguinte, ontem não tinha desculpa. Porque ontem o jogo foi no gramado natural, o jogo não foi na altitude, o jogo não foi às 11 da manhã. Teve o bingo da desculpa? Então, ontem não teve. Pega o bingo da desculpa aí que eu apresentei aquele dia, não tem nenhum aí. Teve dia que ele vai assim, a gente não tem uma Arrasca. A gente não tem o Cebola. Domingo de manhã, 11 da manhã. 11 da manhã. Então golear o Bolívar era uma obrigação, então, pelo jeito. Então, ontem não teve desculpa. Então, a gente viu o Flamengo que normalmente as pessoas esperam que aconteça. Só que, por exemplo, o Flamengo, imagino, vai se classificar. Sim. Depois dessa vitória está muito claro. O Flamengo vai se classificar, só que não em primeiro lugar. Porque ainda o Bolívar é o líder e vencendo o jogo dele, que deve vencer. O Palestino La Paz. O Flamengo vai classificar em segundo lugar. Então, assim, o trabalho que foi feito pelo Tite, pelo Flamengo, nesta fase de grupos, ficou aquém do que se imaginava. Mas não tem uma melhora, Bubu? Não, teve melhora. Não vai admitir, você pensa pra segunda fase, pode ficar um pouco mais a melhora, acho que ela está muito mais atrelada aos jogadores que entregaram mais do que propriamente à característica do treinador. O Cebolinha volta, o Cebolinha cresce no final da temporada passada com o Tite. Mas o Cebolinha cresce no final da temporada passada e ele, desde que voltou, ele está entregando algo que o time não tinha, que era a profundidade e intensidade. O time do Flamengo não era intenso. O time do Flamengo, boa parte do tempo, pegava a bola e tocava para trás. Isso era uma reclamação da torcida, inclusive. A torcida ficava falando que só o De La Cruz estava correndo, exato. Né? O que acontece no jogo de ontem, principalmente? E aí eu não vou mais para trás e pegar o jogo contra o Corinthians, que já foi sábado passado, quase uma semana. O jogo de ontem era o Cebolinha atacando espaço o tempo inteiro. Indo para cima dos caras o tempo inteiro. Então, assim, muito em função do crescimento de alguns jogadores. Você foi cirúrgica, você foi bem.
Sabe por quê? Você falou um termo que ele ama, atacar espaço. Não, intensidade Por ele isso gosta que eu te também. interrompi. Intensidade, Desculpa, então, ele fez uma intensidade, cara. ela pula da cabeça. Ele fez uma cara, tipo... Tem que ser justo. ela- O Pedro Ivo Almeida é o cara da intensidade. Qualquer análise, você vai qualquer admitir. jogo, ele vai falar intensidade. Mas admite uma E o virtude. tipo de jogador que ele gosta é o atacante que Olha flutua lá. e o jogador que ataca espaço. Ele- Se o Mas cara a gente tá ataca falando do espaço e Flamengo, né? flutua, aí o cara fez uma grande partida. Ei, meu bom, a gente tá falando do Flamengo, a gente tem que falar com o vocabulário do Tite. Ó, saiu bem demais Você também. tá dá licença, oportunizando tá? muito bem, viu, Você Natália? tá engolindo. É o equilíbrio, é o equilíbrio. Você tá Você volta performando. amanhã. É o equilíbrio. Volta É o três. merecimento dela estar nessa cadeira aqui. Meritocracia da Natália. É o equilíbrio, o equilíbrio. Quando Equilibrei acabarmos o programa, as notas serão dadas. É verdade. E a semana que vem, todo mundo vai voltar aqui semana que vem, e nós vamos ter as notas. Eu queria perguntar abertas. para a Natália o que, Vai que ela nós acha temos um minuto, do, nós temos um se o convidado. Flamengo ontem teve criatividade na reprogramação de movimentos. Como é que é isso aí? Cara, ele ama Ninguém essa entendeu frase. nada aí. Não, Vai de porque novo. é uma coisa importante no futebol, Acho que é a o Flamengo criatividade. ontem fez o que tinha que ter feito contra o Palestino, contra o Amazonas. Concordando contigo. O Flamengo fez o que tinha que ter feito, porque é um time que investe mais, que tem melhor qualidade técnica e tem que fazer isso não em todos os jogos, porque não dá, mas em boa parte. E eu tem. Por isso que eu concordo com a Natália. Eu e ela temos o mesmo time e torcemos pro mesmo time. Não, Peraí. Ela sabe que é. Não. Ela sabe que é. Não, não A gente conhece não tem revela dois aqui. times. É mas a gente- talismã do segundo Flamengo, time, agora é o terceiro mesmo time. time da Com ela, Natália. na não vida dá, você tem um time não só. dá. No Vamos parar ESPN essa FC, conversa. que ela participa direto, sempre concordo com ela, né? Temos ali... Ok, então vamos seguir na ordem. Ok, então vamos lá. Ok. bebendo Quem água cria faz Ah, eu muita... tenho três inteira aqui. times, eu tenho um time só. Aí cria Começa muito. com essa história mole aí. E outra Cara, coisa, a né, gente Prats? gosta de quantos times quiser, cara. cada Agora, É? você não É, cria tá bom. muita... Não é a ideia desse vínculo que ele tenta criar com os times, com as coisas. Nós vamos ter que cortar. Não embarca nisso, não. Eu sou Bom, talismã de vários times, né? Inclusive times Aliás, internacionais. Até o final do ano nós vamos fazer um levantamento do uma zica. quanto ele Quanto ajudou, ele abraçou e quanto ele largou. biblioteca quanto ele de Bubu. contribuiu. Gente, nós vamos continuar as homenagens aqui pro nosso querido Antero Greco. E agora com... Vitória, com bom futebol. Depois de vencer o Corinthians no final de semana pelo Brasileirão, o Flamengo voltou a jogar bem. Goleada para cima do Bolívar e o Tite falou depois do jogo. Hoje, um caráter decisivo, hoje a agressividade na saída de bola do adversário, para mim, ela foi fundamental. Essa postura, porque é uma equipe que ela é muito bem treinada, ela é muito bem codificada, ela já tem as saídas, só que ela não abre mão de sair jogando, e nós sabíamos disso. E sabíamos que essa agressividade na marcação ela podia nos proporcionar as oportunidades também. E quando estourava a pressão, aí bloco, volta, retorno, corre para trás. E ela conseguiu fazer isso, conseguiu criar um número de oportunidades muito grande. E talvez, eu concordo com o Everton, ela poderia ter transformado isso até num placar mais elástico. Tá aí o técnico Tite. Não deu nem para sofrer. O jogo mal começou. Quem resolveu pegar aquela pipoca, a bola tá rolando, mas eu vou ali pegar uma pipoquinha, vou no banheiro. Quando voltou, já estava 1-0. Olha, gols mais rápidos do Flamengo na história da Libertadores. O de ontem foi mais rápido, hein? 55 segundos na vitória de 4-0 sobre o Bolívar. O Gabigol tinha feito um em 2021, aos 2 minutos e 10 de jogo, quando o Flamengo ganhou da LDU por 3-2. Pelo jeito em Quito esse jogo, eu não estou lembrando agora, mas está aparecendo a LDU ali na frente, deve ter sido em Quito. E em 2019, o ano do título histórico do Flamengo da Libertadores, quando o Flamengo ganhou de 6-1 do São José, o Diego fez um gol também em 2 minutos e pouquinho. Ontem foi muito rápido, Cebolinha que está jogando muita bola e o Gerson que também voltou a jogar, hein? Teve aquele problema... Já jogou muita bola no sábado e ontem de novo, hein, Eugênio? Jogando aberto pela direita, né? O Gerson. Um time que teve a volta do Arrascaeta, com o Cebolinha pela ponta esquerda, mais agudo, né? O Gerson jogando pela direita, mas sempre fechando um pouco mais, e o Cebolinha mais agudo do outro lado. Aliás, os dois, desculpa te interromper, só completando, os dois que ficaram fora do time por um tempo, o Gerson por causa da cirurgia, do problema que teve, e o Cebolinha por lesões, mas voltaram e voltaram bem, né? O Gerson está num processo, né, de recuperação da sua condição física, né, porque ele ficou um longo tempo parado, voltou e estava sendo criticado até pouco tempo atrás. E estava mal, de fato. E ele ontem fez a melhor atuação desse ano dele, né?
voltando a mostrar a capacidade técnica que possui. Participou, fez o primeiro gol, participa desse segundo, participa do terceiro também, construindo a jogada de forma muito consciente, né? Um lance que ele dá o corte, ele poderia tomar uma decisão um pouco mais precipitada e faz a jogada no tempo certo, com tranquilidade. E o Flamengo ontem mostrou que jogando no Maracanã é muito mais forte, jogando com o apoio da sua torcida, jogando num gramado melhor, nas condições melhores, fica mais à vontade. O adversário, como a gente já imaginava, até teve uma postura mais... Aí o lance que eu falei, né, que ele teve tranquilidade para construir a jogada do gol do Pedro, que foi, na verdade, o quarto gol e não o terceiro. Então, o Flamengo se sentiu à vontade. Claro que a postura do Bolívar até... um pouco mais ousada do que se imagina, colaborou um pouco para o Flamengo ter um placar mais elástico. O Flamengo ganharia o jogo de qualquer maneira, mas foi o Bolívar que foi para cima. No primeiro tempo teve bola na trave, rondou a área do Flamengo algumas vezes e o jogo ficou um pouco aberto, de lá para cá, daqui para lá. Só que o Flamengo teve muito mais capacidade para encontrar o gol, encontrar a rede. E aí, quando faz 2-3-0, o time boliviano, que tecnicamente é bem inferior, né, acabou arriando os 4 pneus, para usar uma expressão do velho Apolo. Arriou os 4 pneus e o Flamengo teve tranquilidade para administrar mais o segundo tempo, fazer um gol mais perto ali do meio para o fim do segundo tempo e controlar o resto do jogo ali. Uma vitória que deixa o Flamengo muito perto, né, da classificação. Talvez até, eu acho pouco provável, mas se o Palestino ganhar do Bolívar na última rodada, talvez o Flamengo seja o líder do grupo, eu acho pouco provável, mas que dá tranquilidade para o Tite seguir trabalhando e pensando já no que vem pela frente de temporada, porque o Flamengo ali na frente vai ter problemas sérios com relação à Copa América, né? Com a perda de jogadores importantes do seu meio de campo, e por isso é importante o Gerson, por isso é importante o Lohan estar crescendo de produção, porque são jogadores que com certeza serão muito importantes nesse período aí de Campeonato Brasileiro, e talvez ali na frente, como já colocou o Marcos Braz, né? Eventualmente o Campeonato Brasileiro usando as datas FIFA para jogar. O Flamengo mais uma vez vai estar desfalcado de La Cruz, Arrascaeta, Varela, Vinha e Pulgar, e vai precisar muito desses jogadores. Então, uma vitória do Flamengo que foi marcada também, né, pela morte ao longo do jogo, durante o jogo, do grande rubro-negro, Apolinho Washington Rodrigues, que, entre tantas expressões, né, criou essa expressão do chocolate que deu para usar ontem, que o Flamengo estava dando chocolate. A gente está vendo a imagem aí do meu querido padrinho, Washington Rodrigues. Trabalhei com ele por 17 anos na Rádio Tupi. Foi um cara muito importante. Para homenagear o Apolinho, o Mengão fez 4-0 para cima do Bolívar na Libertadores. Respira profundamente e parece que está reencontrando os trilhos e o caminho certo. Isso aí. Aos poucos, o pensamento da torcida do Flamengo volta a se alinhar com o trabalho de Tite. A torcida que nos cobra é aquela que nos tem no dia a dia e que a gente respeita de uma forma educada, do mesmo nível que o Flamengo merece. A gente, pelo carinho do manto, pela responsabilidade do Flamengo, pelo torcedor que nos acolhe. Depois de reencontrar o caminho das vitórias no final de semana, nada como a união entre Flamengo, Maracanã e Libertadores para fortificar ainda mais esse laço. Pela competição internacional, a equipe carioca venceu a 16ª partida seguida jogando em casa. Já são 25 jogos de invencibilidade no estádio. A última derrota foi há 5 anos, em 2019. A gente tem que continuar a evoluir. Ainda temos algumas coisas para melhorar, mas com certeza a gente, em momentos, não pode desacreditar do time que tem, do treinador que tem. Então a gente sempre com o pé no chão, continuar a evoluir, que tomara que seja uma temporada com coisas importantes e que a gente no final do ano possa comemorar. Na noite desta quarta-feira, a supremacia rubro-negra foi mantida. E a equipe nem precisou de muito tempo para começar a trabalhar. Apenas 1 minuto. De Cebolinha para Gerson. 1-0. Teve um momento que o Bolívar foi perigoso, logo depois que a gente fez 1-0.
Depois, se pegar os 80 minutos, teve uma supremacia. Teve 80 minutos, talvez, com domínio e controle nosso. Tite tem razão. Foram apenas 2 chutes. A finalização de Pato Rodrigues na trave e a batida por cima, feita pelo atacante brasileiro da Costa. Depois disso, o Flamengo dominou as ações da partida. Arrascaeta, queima-roupa, Pedro, de média distância e Everton Cebolinha, de muito longe. O segundo gol parecia questão de tempo. E foi. A zaga boliviana se atrapalhou e Ayrton Lucas ampliou 2-0. E mesmo com Pedro desperdiçando essa chance por cima, o Flamengo ainda teve tempo de fazer o terceiro antes do intervalo. Dessa vez com assistência do camisa 9 para Cebolinha marcar. Na etapa final, o quarto gol saiu de uma tabela entre Gerson e Pedro, 4-0. Ayrton Lucas ainda chegou a colocar uma bola na trave nos últimos minutos. Não fez falta. Vitória com direito à goleada. Com o resultado, o Flamengo iguala os 7 pontos do Palestino, mas ultrapassa a equipe chilena por ter melhor saldo de gols. E agora depende apenas de si para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores, na última rodada da fase de grupos. Eu acho que é muito importante para a gente não só ganhar hoje, sino também seguir demonstrando que estamos fazendo um grande trabalho desde o começo do ano. A gente sabe que tivemos aí um altibajo, que estávamos um pouco mal, mas a gente sabe que sempre podemos ir para frente. Hoje fizemos um grande jogo, hoje foi muito importante ganhar, também para saber que seguimos dependendo de nós para classificar as oitavas, que é o mais importante. Outro assunto debatido nos bastidores do clube durante a noite foi a paralisação do Campeonato Brasileiro. A gente esperava que a reunião da CBF no dia 27, mas enfim, foi feita essa determinação. Eu só espero que não amplie mais ainda dentro da data FIFA os jogos do Flamengo, né? Sem os jogos do Brasileirão, o Flamengo volta a campo apenas na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Amazonas pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Como que você encara essa declaração do Marcos Braz, sabendo que a CBF, não porque ela quis, mas porque 15 clubes mais o Bragantino, que depois se manifestou favoravelmente, pediram para que tivesse uma paralisação por uma questão humanitária, por uma questão de respeito, porque não é apenas o futebol gaúcho que está sendo atingido, é todo mundo que está no Rio Grande do Sul, que mora no Rio Grande do Sul. Ah, mas tem regiões que não estão com enchentes, com fortes chuvas, mas todo mundo foi atingido. Então, a paralisação não é para beneficiar um time ou prejudicar o outro. Parem de pensar apenas nisso. É muito mais amplo. É uma questão de coração, de humanidade, de solidariedade. Se nós não estamos lá, estamos aqui trabalhando, de alguma maneira, a gente se solidariza e está dentro do processo com ajuda, com participação, com união. É só isso. Não tem muito o que acrescentar no teu comentário, Leandro, porque eu acho que é isso. Pode ser que o que tem incomodado, o Abel também mais para frente a gente vai falar na coletiva, ele citou em relação à paralisação. Eu acho que faltou também um pouquinho de time aí, do anúncio da paralisação. Poderia ter sido desde o início do problema. Só esse detalhezinho aí, né? só esse detalhezinho. Mas a questão que você falou de ser solidário, se sensibilizar com o momento, você tem razão. Olha, já a gente vai ao vivo na CBF, vai falar sobre essa paralisação, explicar os detalhes. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o Flamengo. Bora. Não apenas pela goleada, mas o Bolívar é uma equipe que lidera o grupo do Flamengo, vinha de bons resultados, fez 4-0 no Palestino fora de casa. E o Flamengo dominou desde o início. Com 1 minuto, o Gerson já foi às redes. O melhor jogador ao lado do Cebolinha na partida ontem, jogou muito. Obviamente muda um pouco do cenário quando você consegue fazer o gol com 57 segundos, 1 minuto, que é essa imagem que a gente está mostrando agora. E a partir desse momento o Flamengo dominou praticamente o jogo todo. É a típica vitória que dá a confiança e a tranquilidade para o torcedor de que o trabalho do Tite começa a surtir efeito. Porque com o time do Flamengo, com a qualidade que tem, não dá só para vencer os jogos. Você tem que vencer os jogos e você tem que convencer.
O Flamengo muitas vezes não estava vencendo o jogo, não estava convencendo, ou quando vencia, não convencia o seu torcedor. E ontem eu acho que foi o pacote completo. O Gerson jogou muito, a Arrascaeta, que voltou a ser titular, também muito participativo, e o Cebolinha, obviamente, fazendo a diferença na jogada individual. Pensando desde a vitória para cima do Corinthians e juntando esse resultado positivo ontem diante do Bolívar, o que mudou no Flamengo? Eu acho que é essa atitude. Eu acho que a atitude não tem nada a ver com a pressão que o torcedor do Flamengo fez na entrada do centro de treinamento. Não dá para fazer esse link dentro dessa situação. Eu acho que os jogadores entenderam o jeito do Tite de trabalhar. Eu acho que o Tite também tem essa sensibilidade de entender qual que é o ambiente, o que ele precisa fazer. Fato é que foram 2 jogos, tanto o jogo contra o Corinthians quanto esse na Libertadores. O Flamengo jogou bem e convenceu o seu torcedor. E para a gente finalizar pelo menos essa primeira parte sobre o Flamengo, como é que fica essa pressão que estava intensa para cima do Tite? Agora fica mais tranquilo, né, Loirão? A gente fala muito aqui da questão do resultado, né? Obviamente, quando a gente está todos os dias, a gente tenta ser muito coerente e vai analisando muito o desempenho. Esses 2 últimos jogos que eu citei agora do Flamengo contra o Corinthians e contra o Bolívar ontem, o time jogou bem e convenceu, ou seja, teve posse de bola, teve movimentação, presença diária no campo adversário. É isso que o torcedor quer e é isso que o torcedor espera pela qualidade que o Flamengo tem. Tá aí, galera, o Flamengo atropelou o Bolívar ontem no Maracanã, 4-0 fora o baile, uma partidaça do Flamengo, o time jogando bem, vencendo e convencendo. Uma grande atuação. Não vou ficar nem citando o nome aqui, né, individual de cada jogador que jogou bem. Foi o coletivo ontem funcionando muito bem. E o Flamengo só depende de si para se classificar para as oitavas de final da Libertadores. O último jogo da fase de grupos vai jogar no Maracanã contra o Palestino. Com todo respeito ao time do Palestino, o Flamengo é favorito, mas entrar com muita atenção para essa partida. Foi um jogaço ontem, o time atropelou, 4-0, ficou barato. Por aquilo que o Flamengo jogou, por aquilo que o Flamengo produziu, né? Construiu ali, mandou no jogo. Fez um gol muito cedo também, até o que deu até um pouco mais de tranquilidade para o Flamengo. Abriu o placar muito cedo. Dali para frente foi um atropelo e o time jogou muita bola ontem, né? O torcedor gostou demais, elogiou bastante a atuação ontem e está gostando da postura do Flamengo dessas últimas 2 partidas. Contra o Corinthians, a gente já viu um time com uma postura diferente e ontem contra o Bolívar, o Flamengo jogou ainda melhor. Foi uma grande atuação, partida para deixar, né, o torcedor confiante e empolgado para a sequência dos próximos jogos. Tem que manter, né, esses boas atuações, né? Essa postura também para a sequência dos próximos jogos. Agora vai ter uma pausa no Campeonato Brasileiro, as 2 rodadas aí vão... O Brasileirão vai parar, né? Essas 2 próximas rodadas aí não vão acontecer agora, mas a Copa do Brasil continua normal semana que vem, também a Libertadores. Vamos aguardar aí a sequência dos próximos jogos. Agora o Tite vai aproveitar aí esses dias sem Campeonato Brasileiro, final de semana e até o meio da semana que vem para preparar o time para a sequência dos próximos jogos. O importante é que o time está dando uma resposta muito positiva, vencendo e convencendo, vencendo e jogando bem, né? Agora não é só os resultados, o desempenho também, a gente já está conseguindo ver um time com uma postura diferente. Ontem jogou demais, o Bolívar é o líder do grupo, mas o Flamengo ontem não deu chance, atropelou e 4-0 ficou barato por aquilo que o Flamengo jogou ontem. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.